Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai ter um vídeo inédito. A gente vai participar aqui do concurso da Abacate Pay, ó. Abacate Pay versus 30 pessoas tentando integrar. O Daniel lançou o desafio e a gente vai tentar aqui ganhar o prêmio e vamos tentar entender um pouquinho melhor do que se trata. Mas aqui, mais do que participar do concurso, a gente vai ensinar vocês como integrar Abacate Pay com Next.js, com Actions e User Server. Bora lá. Então, deixa eu ir aqui para o nosso concurso primeiro, para a gente tentar entender um pouco como que funciona. A gente vai ter três tipos de prêmios. Então, o primeiro vídeo mais rápido, não vai ser o meu intuito aqui, porque eu quero também fazer um tutorial para vocês. Ideia mais criativa, integração mais inusitada. Eu vou usar aqui a ideia mais criativa, porque eu quero realmente mostrar para vocês como que integrar ali e tudo mais, mas também vou fazer uma brincadeira aqui para ver se a gente consegue ganhar esse prêmio aqui como mais criativo. Então, sem mais delongas, bora para o nosso código, mas antes disso, eu quero mostrar qual que é a minha ideia. Eu já deixei tudo pronto aqui para a gente ir dando uma brincada. E, basicamente, a gente vai ter a nossa landing page chamada Já Ganhei, que é o Abacate Pay Winner aqui. Então, como a nossa ideia é a mais criativa, a gente sabe que a gente já vai ganhar o prêmio. Então, minha estratégia é a vencedora, né? Então, o que a gente vai integrar com o Abacate Pay? O Daniel vai basicamente aqui, ó, fazer o Pix pra gente de R$ 100 do prêmio, que a gente vai ganhar. É isso aí, galera. Mas, brincadeiras à parte, vamos pro código e mostrar para vocês realmente como que a gente pode integrar o Abacate Pay aqui dentro do Next.js, beleza? Então aqui eu deixei um código pequeno aqui para vocês, ok? Bem simples, a gente tem uma estrutura de Next aqui e a gente tem um Abacate Pay button, sem muitas coisas. Então ele está com use client, ok? E aí ele tem, ó, sem nada de action, nada de integrado com o Abacate Pay ainda. A única coisa que eu deixei pronto para vocês foi exatamente uma variável de ambiente definida ali e também eu deixei um hook para a gente instanciar Abacate Pay. Então, a primeira coisa aqui, galera, quando for integrar com o Abacate Pay, duas coisas vocês precisam, na verdade. Dashboard, realizar o login lá na conta. Você pode estar no modo teste ali, para vocês fazerem teste e tudo mais. E a outra é a documentação. E aí hoje eu vou integrar utilizando a SDK deles. Por quê? A documentação deles é muito boa, mas a SDK me traz tipagem, então eu consigo basicamente já ver quais são as propriedades, quais são os métodos que eu tenho e por aí vai. Então é isso que eu vou usar. E para a gente dar uma brincada aqui, algumas coisas novas do React, a gente vai usar o Use Transition ali de dentro do React. É isso aí. Então, o Use Transition, ele permite que a gente renderize partes da UI em background. E é isso que a gente quer fazer com a renderização do QR Code da Abacate Pay. Então, eu quero que determinada ação do usuário consiga gerar ali o nosso QR Code bonitão da Abacate Pay. E a gente vai usar esse Use Transition. Vantagem, ele já vai me trazer tanto o Spading aqui, que vai ser o nosso loading, e também o Start Transition para a gente fazer a transição ali para a geração do QR Code de fato. Então, sem mais delongas, bora pro código. Então aqui, galera, então voltando aqui para o nosso querido camarada lindo código, eu vou basicamente, primeiramente, fazer a integração do Use Transition. O Use Transition você pode fazer de várias formas, tá? Você pode integrar ele dentro de um botão, dentro de um formulário. Então aqui, ó, eu vou colocar ele. Ah, a gente não vai usar esse use state, era só para parar de dar erro no código mesmo, tá? Então, na verdade, a gente vai usar esse daqui, ó, o load, que vai ser o primeiro parâmetro que vem ali dentro do array do use transition, a primeira posição do array, na verdade, e a segunda vai ser o nosso start transition, de dentro do React. E aí, aonde que eu vou chamar ele? Então, aqui, como eu disse, eu poderia colocar como um button aqui, com type button, com onClick para disparar isso. Mas eu quero mostrar para vocês como vocês poderiam fazer com action também, se fosse um formulário, de repente, um pouco maior. Ok? Então aqui, eu vou colocar handle generate pix. E eu vou criar essa função aqui em cima, que vai ser o nosso const handle generate pix. E aí o start transition ali, basicamente, galera, ele é bem fácil, tá? Como que eu chamo ele? Eu pego o start transition e ele recebe uma callback. E essa callback é exatamente qual que é o método que eu quero chamar, o que eu quero executar dentro da transição ali dele. Então, tudo que eu for fazer ali dentro. E ele vai ter mais ou menos essa cara aqui pra gente. Um try catch, chamando uma função, e essa função que, nossa, ela vai ser um use server, ela vai ser um actions, tá?
para a gente conseguir mostrar para vocês também como que vocês podem usar métodos de servidor, de server-side ali, para dentro do Next.js. Então, esse GeneratePix, eu vou criar ele lá dentro de um Actions. Então, eu já vou vir aqui, novo arquivo, vou vir aqui, Actions, e vou chamar o meu arquivo de generatepix.ts. Galera, primeira coisa que é importante você colocar para você trabalhar com server-side ali, com funções de actions. User server. Se não colocar isso aqui, não vai ter muito sentido ali toda a aula, tá? Então, vocês precisam colocar essa primeira parte aqui. E aí, eu vou colocar o generatepix e vou deixar ela com essa pequena estrutura. Esse get abacatepay instance, eu vou mostrar para vocês o que que é, que eu já deixei meio pronto, mas ele é bem simples, tá? Ele vai ter aqui um token pra gente, ok? Que vai ser o abacatepay token. E eu vou colocar basicamente lá de dentro da SDK deles. Então é só vocês darem um pnpm install ou um npm install nesse camarada. E tudo isso, galera, eu tirei lá da documentação deles, tá? Então, novamente, se vocês vierem aqui, SDK, ó, documentação deles, SDK, Node, você vai ter toda a documentação. E eu só vou usar essa etapa. O resto, a gente vai usar só de tipagem. Eu não preciso olhar mais nada da documentação deles. Só tipagem vai ajudar a gente a fazer essa integração do jeito que a gente quer. Beleza? Eu vou deixar essa env aqui, na verdade, como env normal. Não vou deixar ela como env local, não. E aí agora eu vou fazer a integração. Primeira coisa que eu preciso é gerar o QR Code para o Daniel me pagar, né? Então, vamos lá. E aí, olha que legal. Await, abacate, e olha como que o IntelliSense vai ajudar a gente. O que que eu quero fazer? Criar um QR Code. Então, Pix QR Code. Simples, não preciso de documentação, novamente. Ponto. O que que eu quero? Criar o QR Code. Então, vou usar a função create. E aí, depois, os atributos, eles são bem simples aqui, ó. Amount, description e quando que vai expirar. Então, o amount, como eu sei que ele é em centavos que eu tenho que passar, então eu vou vir aqui e passar 10 mil para dar ali os nossos 100 reais. Ele até deixa aqui como exemplo, ó, 4.040 reais, valor de cobrança em centavos. Olha isso, galera. Não precisa entrar na documentação. O próprio SDK com IntelliSense, com toda a documentação feita ali dentro do SDK, já ajuda a gente a realizar aqui todo o código que a gente precisa sem olhar mais nada, beleza? Aqui eu vou deixar uma description simples, prêmio do Desafio Criativo Abacate Pay 2025, e vou deixar aqui um tempo de esperar de 3.600 segundos. Quantidade de segundos, ó. Novamente, tudo documentado. Beleza? E aí eu vou retornar aqui pro nosso querido fronte o data. Vou pegar aqui o nosso QR Code. Beleza? E vou colocar ele aqui para retornar ali para o nosso front. Aqui no retorno, vou deixar só como erro ao criar Pix mesmo. E aí a gente já consegue acessar ele aqui, ó. Vou exportar, generate Pix. Vou pegar o resultado e vou fazer o seguinte. Se o resultado for sucesso, eu vou definir ele aqui dentro. E essa parte que eu não quero. Beleza? E aí, galera, por que que eu tô com um errinho aqui na hora de pegar o status, se existe realmente isso lá na tipagem? Isso aí foi erro meu, não é nada da documentação deles, mas olha lá dentro do nosso Generate Pix. O QR Code, essa interface do Create Pix QR Code Response, se a gente entrar lá na biblioteca, ó, a gente vai ver o seguinte. Quando o erro existe, ele não tem mais nenhuma informação. Se o erro não existe, aí sim eu tenho um data. Então eu preciso fazer meio que esse tratamento aqui do erro. Então eu vou fazer algo bem simples, tá? Existem várias formas de tratar isso, mas eu vou fazer algo bem simples aqui, ó. Que é o seguinte, se o QR Code ele for diferente de nulo, ele vai retornar isso aqui. Se não, olha que interessante, agora eu consigo pegar o data aqui. Porque o que acontece? A partir do momento que eu retornei falando que aqui for diferente de nulo, daqui para baixo, ele sabe que o QR Code.erro ele é igual a nulo, beleza? Porque eu já fiz a tratativa dele aqui em cima. Eu ainda vou continuar tendo um erro lá na frente, hein? Vocês vão ver. Por quê? Porque isso aqui ainda pode ser um defined. Se eu passo aqui o mouse, ele fala que
Eu posso ter tanto um success boolean com data undefined, ou um success boolean com data o Pix QR Code. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, só vai existir data quando o success for true. E dá para a gente falar isso lá dentro do retorno, que mudar essa tipagem para falar, cara, se ele for falso, ele vai ser essa interface, e se ele for true, ele vai ser essa interface. Passando simplesmente aqui, ó, um sconst nesse camarada. E olha que legal como que isso muda o nosso retorno. Se eu olho aqui agora o result, o que ele está falando? Se o success for false, data undefined, success true, resolvido o nosso problema de tipagem. E aí, galera, a gente tem a nossa primeira etapa do desafio pronto, que é gerar um QR Codezinho ali. E eu já pego esse QR Code aqui, ó, e já mostro ali como base 64, e eu também já pego o valor que veio, e eu também deixo ali para ele pegar o copia e cola do QR Code. Então vamos testar isso lá no front, vamos ver se ele está realmente funcionando, ou se faltou mais alguma coisa. Então vou dar um F5 aqui só por garantia. Vou clicar no nosso botão, gerando o Pix. Pix gerado, galera. Sensacional. Consigo copiar e colar. Se a gente for lá na dashboard, a gente vai ver que já tem um pagamento pendente que foi gerado exatamente agora. Só que agora a gente precisa pagar isso aqui. E pela própria plataforma, a gente consegue simular o pagamento. Só que a gente precisa fazer algo aqui no front também para garantir que o pagamento foi realizado e aí sim conseguir mudar a visualização para o usuário de forma imediata. A melhor prática nisso aqui, galera, obviamente é usar um webhook e aí depois bater no back-end usando o socket de repente, mas aqui a gente vai fazer pooling, que é basicamente ficar chamando a API em tantos segundos para ver qual que é o status do pagamento, que vai ser a forma mais fácil aqui para a gente integrar isso aqui de uma forma mais rápida, beleza? Então eu vou voltar aqui, ó, vocês vão ver que eu já tenho, se o status for pago, uma nova forma aqui, uma nova telinha ali para mostrar para o usuário. Eu também mapeei todos os estilos de status que tem ali na documentação. Então, se a gente for lá na documentação deles, a gente pode vir aqui ó, em referência, status, e aqui eles falam quais são os status possíveis de um pagamento. Beleza? Então, eu só deixei isso aí mapeado ali pra gente. Então, eu vou fazer aqui, galera, novamente, como eu disse, um pooling, que é ficar batendo na API de segundos e segundos. Pode ser 5, 10. A ideia principal é vocês entenderem ali como que é o rate limit da API de quem você está consumindo. Aqui, como é só teste e tudo mais, eu vou colocar para bater a cada 1 segundo. Eu vou criar um use effect aqui para cima. Beleza? Um use effect maroto. Ok. E esse use effect, ele vai ser bem simples. Eu vou fazer o seguinte. Se o payment status ele for igual a pendente e eu tiver aqui, ó, um ID de pagamento, vou deixar isso aqui com ponto de interrogação, que ele pode ser nulo. Então, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Senão, eu nem vou me preocupar de entrar aqui. Ok? E aí vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui um const interval, set interval. Eu vou deixar esse interval, na verdade, como let do lado de fora. Porque daí eu consigo matar ele se eu precisar. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Como eu disse, eu vou checar cada 1 segundo. E esse aqui vai ser o formato que eu quero. Então, vou chamar uma action chamada check payment status. Vou passar o ID do pagamento e a cada 1 segundo eu vou chamar ela. Bem simples assim. Ok? Então, e aí por último também eu vou dar um return aqui só para ter certeza que eu limpei o nosso querido interval, se ele existir. Ok? E eu também vou dar um set. Acho que só isso aqui é suficiente, na verdade. Ok? E por fim, sempre que eu pegar o status
eu vou atualizar aqui o nosso set payment status. Só que agora a gente vai criar essa função aqui para checar o status. Galera, ela é muito simples. Eu vou copiar o GeneratePix, vou chamar de check status. A estrutura basicamente é a mesma. A única coisa que vai mudar pra gente é que ao invés de usar create, eu vou usar check. Olha isso que simples. Cara, é muito simples isso. Eu vou usar um check. Aqui eu vou receber um ID como parâmetro, que vai ser uma string. E aqui eu vou passar esse ID. Dessa forma. Beleza? Opa, o ID string é aqui no método da função, não no passando no lugar errado ali. Aqui eu vou deixar a mesma coisa, beleza? Aqui, ó, na verdade, eu vou deixar QR Code, data, acho que tá tudo ok. Vou deixar da mesma forma. Eu venho aqui, vou chamar de check payment status, vou importar, vou verificar se o result success, e aí sim, vou dar um status para esse cara. E, em tese, galera, a gente já terminou de integrar com o Abacate Pay. Tudo que a gente precisava. Vamos testar? Gerando o Pix, aguardando o pagamento. Eu vou lá na dashboard. Já saiu, cara, não precisa nem atualizar a tela. Acho isso muito legal na plataforma deles, que todo o Pix que eu gero aqui, ele automaticamente aqui ele já aparece, ó. Então, acabei de gerar um novo. Simular pagamento. Pagamento simulado com sucesso. E vamos ver aqui se funcionou pra gente. Aparentemente, pode ser que a gente tenha acontecido algum erro. Ó, até aqui não temos nada. Vamos dar uma olhada se a gente de repente esqueceu de alguma coisa, ó. Então, set payment status. Se o status for pending, a gente passa o ID, dá um clean no intervalo e os effects tá tudo certo. Na verdade, faltou uma coisinha nesse use effect. Porque, inicialmente, o payment status, se bem que ele ainda está como pend, então tá ok. Mas a gente precisa atualizar ele quando o ID, porque no começo a gente não tem ID, então ele não entra dentro desse interval. Depois a gente tem, aí ele precisa gerar realmente esse intervalo aqui pra gente. Provavelmente foi isso que faltou aqui para funcionar. Então a gente vai vir aqui, gerar o Pix novamente. Esse aqui é de uma extensão que eu tenho instalado, então não é nenhum erro em si. Vou voltar lá na dashboard. Já apareceu para mim aqui um novo pagamento pendente. Vou simular. E se tudo der certo agora, pagamento confirmado com sucesso. Muito jóia, galera. Então funcionou aqui, eu já consegui pegar o status ali dentro da própria Abacate Pay, já atualizar, verificar se o status ele veio como pago e já atualizar aqui para o usuário também. E Daniel, se você quiser fazer um novo pagamento para a gente, cara, fica à vontade. Eu vou deixar essa feature habilitada também para você fazer quantos pagamentos você quiser aí de R$ 100 aí para o nosso prêmio da ideia mais criativa. E galera, novamente, muito da hora esse desafio. Eu vou deixar para vocês um repositório aqui embaixo e também vou deixar isso aqui deployado na Vercel para vocês conseguirem testar e dar uma brincada nesse modo de teste. Beleza? Tamo junto, valeu demais e até a próxima.